Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, nesse domingão aqui, nós estamos dedicando esse dia ao Senhor, né, para poder gravar lives e vídeos, né, para poder edificar a sua fé. Gostaria de deixar aqui uma palavra que ela é uma palavra assim muito forte, né, para esses dias, né, que é as consequências da aventura com o pecado. Está no texto de Lucas capítulo 5, versos do 11 ao 24. Eu não vou ler o texto todo, mas esse texto ele fala sobre a parábola do filho pródigo. Esta parábola ela se originou quando os fariseus murmuravam, porque Cristo permitia que os publicanos e pecadores lhe escutassem. O Senhor lhes respondeu com 3 parábolas, né? A da ovelha perdida, a da moeda perdida e a do filho pródigo. Então é a do filho pródigo que nós vamos tratar nesse dia. Os 4 grandes problemas do filho pródigo, isso a gente vai tratar. Para quem não conhece, a parábola do filho pródigo é aquela no qual havia uma fazenda, um pai tinha 2 filhos, um dos filhos disse assim para o seu pai: pai, me dá a parte dos bens que me cabe, que eu vou curtir com os meus amigos, né? Ou seja, me dá a parte da minha herança, que eu vou embora e eu vou curtir a vida, né? E porque aqui na fazenda a nossa vida é só trabalhar, o senhor não dá um cabritinho para a gente se alegar com nossos amigos, e eu quero curtir, né? Trazendo para os dias de hoje, eu quero curtir, eu quero me divertir, eu quero gastar a minha vida me divertindo, porque a vida passa, as coisas passam, né? Então eu quero me divertir, eu quero aproveitar a minha mocidade. Esse é o grande engano das pessoas que estão longe da presença de Deus. Elas não colocam Deus em todas as fases da sua vida, né? Se quando criança você recebeu a palavra, né, como eu recebi a palavra quando criança, e você respeitar as fases da sua vida, colocando Deus em todas elas, por exemplo, a minha fase de criança, eu estou recebendo a palavra, eu estou me alimentando, né? Depois vem a fase da adolescência, né? Nessa fase da adolescência muita coisa acontece, né? Os hormônios estão a milhão e a gente tem um desejo sexual muito forte, muito grande, né, nessa idade. E assim você vai crescendo, né? E se você deixar Deus ele no comando de tudo, a sua vida vai ser uma bênção em todas as áreas, porque você está semeando aqui para colher lá na frente. E muitas pessoas semeiam aqui apenas a curtição, né? Isso vai trazer uma série de consequências negativas no futuro, né? Filho fora do casamento, pode haver doença sexualmente transmissível, uma série de outras coisas pode acontecer. Você pode desenvolver um vício, né, na bebida, na droga, no cigarro, né, porque a curtição ela tem tudo isso no seu pacote, né? Então, sexo fora do casamento gera uma série de problemas, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, né? Que isso pode ser transmitido a outras gerações futuras, né? Porque a palavra de Deus diz assim, que Deus ele permite que a maldição ele entre na nossa vida da 3ª até a 4ª geração. E ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Aí a pessoa diz assim, mas isso é Velho Testamento, no Novo Testamento não é mais assim. Pô, se Deus ele está falando que ele está falando de gerações futuras, né? Se ele está falando de 1000 gerações, como que é uma coisa só para o Velho Testamento? Então é uma coisa que você tem que raciocinar, né? Então, primeiramente, vamos falar dos 4 grandes problemas do filho pródigo. O primeiro problema é o do desperdício, gastando dissolutamente. Tem pessoas que não sabem o significado da palavra pródigo. Pródigo significa esbanjador. Então, esse filho, ele era um filho esbanjador. Quando ele estava sob os cuidados de seu pai, o seu pai, ele segurava as finanças. Ele não dava um cabritinho para ele se alegar com os filhos, com os amigos.
ele não incentivava nem fomentava o filho a gastar dinheiro à toa, né? Entendendo que o filho no futuro ia precisar desse dinheiro, né? Então, o pai administrava os bens do filho. Mas o que acontece muitas vezes com os jovens hoje é que eles querem tomar as rédeas da sua vida. E muitas vezes sem um preparo emocional, sem um preparo psicológico, né? E sem um preparo espiritual. Eles querem tomar as rédeas. Ou seja, eu vou beber, vou fumar, vou usar droga, vou curtir, porque é um problema meu. E eu vou fazer, né? E aí o seu pai e a sua mãe muitas vezes tenta controlar isso, porém não consegue, ok? Não consegue controlar isso. O telefone está tocando aqui. Aí o que acontece? Eles tentam tomar as rédeas da sua vida, porém não conseguem, né? Por quê? Porque não tem preparo. Então, os 4 grandes problemas do filho pródigo, o primeiro foi gastar dissolutamente. Segundo, a distância, longe da proteção do pai. Quando você está debaixo da cobertura do seu pai e da sua mãe, tanto no âmbito natural quanto no âmbito espiritual, pais espirituais, mães espirituais, pai biológico, mãe biológica, você está debaixo de orientações, de direções dessas pessoas. Então, quando ele decidiu manter essa distância não foi uma decisão do pai. Essa decisão foi uma decisão dele. Eu vou conduzir a minha vida, eu vou tomar as rédeas da minha vida. Terceiro, a grande fome. Não tinha uma moeda do bolso. A distância o separava do pai e não podia contar com a sua proteção. Agora a fome o martirizava. Você sabe que muitas pessoas, muitos jovens, tomam decisões erradas, né? E quando a conta chega, eles vão até os pais, para o pai pagar a conta. Quantas mães não estão cuidando de filhos que suas filhas fizeram e jogaram para sua mãe cuidar? Ou seja, quando a fatura chegou, quando o preço chegou do erro, jogou para outra pessoa pagar, para a mãe. Aí a filha fica pagando de novinha, né, curtindo, bonita, linda, e a mãe fica sendo escravizada por cuidar de filhos fora da idade já. Com a idade já avançada, tem que cuidar de criança. Então, foi mais ou menos o que aconteceu com esse homem. Esse homem saiu da presença do pai, né, foi viver uma vida dissoluta, e deixou a cobertura do pai. Mas quando ele viu tudo arruinado, qual foi a primeira coisa que ele lembrou? Do pai. Ele viveu a 4ª situação, que foi o problema da solidão. Sem dinheiro, os falsos amigos já não queriam mais a sua amizade. A solidão, a depressão, a angústia de morte eram seus acompanhantes. Então, ele se lembrou de seu pai. Ou seja, ele viu que o seu pai estava correto. E qual foi a atitude do seu pai? A atitude do seu pai foi uma atitude de pai. Ele esperou o filho. Ele não foi correr atrás do filho, falar que o filho estava errado. Não, ele ficou na posição dele de pai. E é assim que Deus ele faz com a gente. Esse pai, ele representa o nosso Deus. Quando a gente toma as nossas decisões erradas, a gente quer viver por si só, quer tomar as rédeas de tudo, Deus ele se coloca na condição de pai. Bom, se você quer, tudo bem. Faça conforme o seu querer. É assim que Deus ele faz conosco. Segundo ponto, os 4 retratos que o filho pródigo ilustra. Primeiro, ele ilustra a humanidade que se afastou de Deus, ao desprezar o temor de Deus, a humanidade está desperdiçando seus bens, a sua conduta e a sua própria vida. Então, esse filho pródigo, ele representa a humanidade. Segundo,
Ele representa uma sociedade que busca falsas ideias, a cada dia fica mais distante de Deus em busca do misticismo, da idolatria, da prostituição e dos prazeres efêmeros. Terceiro, os filhos que deixaram o lar por qualquer aventura, né? Isso representa aquela moça que resolveu curtir a vida com o namorado, representa aquele rapaz que pegou a menininha e foi curtir a vida, representa aquele cara que deixou a orientação dos pais e foi viver com os amigos. E último ponto, o cristão que deixou a igreja e hoje vive na solidão. Você sabe que muitas vezes as pessoas deixam aquilo que é precioso e vão atrás daquilo que não tem valor algum. Dão valor àquilo que não tem valor algum e deixam a presença do Pai. Então, essa parábola do filho pródigo, ela representa tudo isso. Terceiro, 4 grandes decisões do filho pródigo. A decisão de levantar-se, levantar-me-ei, né? Ele diz no versículo 18. A primeira grande decisão de quem está caído é quando resolve se levantar e ser um vencedor. Então não importa a situação que você esteja, no lugar que você esteja. Se você resolver se levantar, é necessário você se posicionar. Eu vou me levantar. Esse eu vou me levantar, ele pode ter um preço muito caro por trás. Porque muitas vezes você vai ter que se desviar de lugares e pessoas. Você vai ter que abrir mão de certos amigos. Você vai ter que abrir mão de pessoas que atrapalham a sua vida. Seja ela quem for, seja da sua família, seja fora da família, seja amigo de muitos anos, seja amigo de infância, seja amigo de trabalho, você vai ter que tomar uma decisão. Para se levantar precisa ter coragem. A ação de levantar-se tem que ter coragem. Terceiro, a decisão de confessar o pecado. Eu lhe direi, Pai, pequei contra o céu e perante ti, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. A Bíblia diz lá em Provérbios 28, 13. Então, ele disse uma coisa muito interessante. Pai, pequei contra o céu. Por que contra o céu? Porque aquele que se rebela contra pai e mãe, ele se rebela contra o céu. Então, aquele que se levanta contra pai e mãe, esse se levanta contra o céu. Esse se levanta contra as coisas de Deus, contra a palavra de Deus. Então, e ele também diz, faz uma segunda colocação. Eu pequei perante ti. Eu pequei contra o céu, eu pequei perante ti. Depois ele continua, né? Já não sou digno de ser chamado de teu filho, etc, etc, etc. Quarto ponto. 4 decisões do Pai. Compadeceu-se e perdoou. O Pai Celeste é benigno, está sempre pronto para perdoar. Lá em Salmos 86, verso 5, diz assim: Tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade. Segundo ponto, ele correu ao encontro. O Pai amoroso está atento, esperando o Filho voltar para o caminho. Celebrou uma grande festa na casa do Pai Celestial. O motivo de festa é quando um filho rebelde se arrepende e resolve voltar. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas capítulo 5, verso 10. Restaurou completamente, vestiu-lhe com roupas e calçados novos e voltou a usar o anel de príncipe. Veja bem, conclusão. As aventuras com o pecado são ilusórias, traiçoeiras, levando ao caos e à miséria. Eu te pergunto, você tem se aventurado no pecado? Você tem se aventurado no mundo? Você tem deixado as coisas de Deus para se dedicar às coisas do diabo? Às coisas do mundo? Para ficar atrás de amigos? Para perder o seu tempo
com coisas que não edificam? Então, o desafio que eu faço a você hoje é que você foque a sua vida cristã em servir a Deus e estar na presença dele. E não deixar que as coisas periféricas elas atrapalhem a tua vida. Elas atrapalham a sua vida espiritual. Então, eu deixo aqui a minha palavra, né, de reconciliação, que você volte para Cristo, volte para a igreja, deixe a vergonha, deixe a dor, deixe as dificuldades e volte-se para o Senhor. Amém? Deus te abençoe, que essa palavra lá entre no teu coração e faça morada ali, transforme a sua vida, em o nome de Jesus.